Estamos agora no capítulo 3. O capítulo 3 ele tem como tema dons espirituais e suas operações. Nesse capítulo, esse resumo, David Robson ele compartilha uma experiência marcante. Experiência essa que ele teve ao assistir a uma reunião da evangelista Kathleen Kuhlman. Interessante até você pesquisar sobre a vida dessa ministrante. Ela tem vários vídeos no YouTube. Mesmo sem conseguir lugar para se sentar, ele e a sua esposa permaneceram por horas em degraus de concreto. Impactados pelos milagres e curas que presenciaram naquela noite, durante o culto, Dave ouviu uma voz sobrenatural chamando seu nome, dizendo: Isto é o que eu tenho para você. Uma revelação que o confrontou profundamente. Meus queridos, a partir daquele momento, ele começou a buscar entendimento sobre os dons espirituais e suas operações. Deus o conduziu a uma descoberta espiritual. A oração em línguas não é apenas uma prática devocional, mas uma lei espiritual. Lei essa que vem para edificar o crente e serve como base para o funcionamento dos dons do Espírito. Sabe? O autor, ele mergulha em 1 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ensina sobre os 9 dons do Espírito. E quais são os 9 dons do Espírito? São esses: sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Sabemos também que existem os serviços ministeriais, e ele se aprofundou em entender sobre esses serviços ministeriais. Os serviços ministeriais são quais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E além de tudo isso, as realizações operadas por Deus Pai. Robson, ele destaca que muitos cristãos conhecem os dons, mas poucos sabem como operá-los. Ele alerta para a confusão que Satanás tem semeado sobre esse tema, dividindo denominações e gerando ignorância espiritual. A chave, segundo ele, está em buscar revelação através da oração em línguas e o estudo da palavra de Deus. Sabemos então que os dons, ele capacita e qualifica funções. E nesse trecho, Dave Robson, ele aprofunda o entendimento sobre como os dons espirituais operam dentro do corpo de Cristo, revelando que as seguintes coisas: os dons do Espírito são a fonte de capacitação. Os 9 dons do Espírito, descrito em 1 Coríntios capítulo 12, são como um gerador que fornece energia às 5 funções ministeriais. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito: apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Cada função conectada ao Espírito Santo, recebe uma fusão específica dos dons, que o qualifica a operar com poder e autoridade. A pregação da palavra nunca foi planejada por Deus para ser sem poder, não. Os sinais devem acompanhar os que creem. Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 20. Então sabemos que as 8 operações do governo de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo apresenta 8 operações que estruturam o governo espiritual: apóstolo, profeta, mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Essas operações, elas abrangem todos os membros do corpo de Cristo e revela que cada crente tem um lugar específico e uma função espiritual. Funções práticas e chamados diversos. É isso que nós devemos ter em mente. Operações como o socorro e governo, eles lidam com aspectos materiais e administrativo da igreja, sustentando os ministros e facilitando o avanço do reino. E as operações de variedades de língua é vista como fundamental, exigindo que o crente seja batizado no Espírito Santo e fale em línguas. Sabe, a partir do momento que você descobre o seu chamado, você tem
um abranger grande. Cada pessoa tem uma medida de fé e uma graça específica para cumprir o chamado. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Você pode ir lá ler. O chamado está escondido, como uma semente dentro de cada um. E cabe ao próprio crente buscar revelação e maturidade e espiritual para descobri-lo. A advertência contra autodenominações. Robson alerta sobre as pessoas que se auto-intitulam apóstolo, e tem muitos em nossos dias, ou profetas, sem estarem qualificados pelos dons espirituais. Sem a operação legítima dos dons, essas funções são exercidas na carne, gerando confusão e desvio espiritual. Fala agora um pouco sobre a variedade de línguas e operações, são operações fundamentais, né? Nesse capítulo ele apresenta a variedade de línguas como base espiritual sobre a qual todas as outras operações de Deus se sustentam. Ele afirma que essa prática não é apenas uma manifestação, mas o alicerce do poder espiritual no corpo de Cristo. As línguas como fundamento espiritual. Assim como um edifício depende de uma fundamentação sólida, as 7 operações anteriores descritas em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, dependem da 8ª variedade de línguas. Essa operação é o divisor de águas entre cristãos que vivem no poder de Deus e os que experimentam plenamente. Interruptor. Quem é o interruptor sobrenatural? Vamos entender esse aspecto que está lá escrito no livro. Falar em línguas é o nível de entrada para os dons espirituais e funções ministeriais. É o interruptor que ativa o chamado de cada crente, transferindo do natural para o sobrenatural. A oração em línguas edifica o espírito humano, preparando para operar com a autoridade de revelação. Sabemos que existe uma resistência do inimigo. Sabe? Satanás ele teme profundamente essa operação e tem lutado historicamente para quê? Para desacreditá-lo nas igrejas, para criar confusão e fanatismo em torno de seu uso, para substituir o poder espiritual por estruturas humanas e doutrinas distorcidas. E qual é a defesa da Bíblia? Paulo, ele dedicou um capítulo inteiro, em 1 Coríntios, capítulo 14, para esclarecer o uso correto das línguas. Algo que nenhum outro dom recebeu. Isso mostra a importância e o impacto que essa operação tem na vida espiritual dos crentes. Descobrindo o seu chamado. Meu querido, a oração em línguas é a ferramenta que Deus usa para revelar o chamado individual de cada pessoa. Por meio dela, os ministérios escondidos no coração de Deus são transferidos ao espírito do crente, guiando ao seu lugar no corpo de Cristo. E aqui nós terminamos o resumo, né, desse 3º capítulo, e eu te convido a continuar nos acompanhando e ser abundantemente abençoado.